Oi, gente! Oi, quinto ano! Sejam bem-vindos novamente às aulas de Geografia. E hoje eu tô vindo pra gente poder fazer a revisão do nosso conteúdo, né? Que vai para as nossas avaliações. E eu vou voltar no conteúdo que a gente trabalhou sobre diferenças étnicas e culturais e as desigualdades sociais, tá, pessoal? Mesma forma que a gente trabalhou na semana passada lá na minha casa. Eu vou fazer as leituras pausadas e eu vou fazer os comentários para que vocês relembrem o que foi discutido, debatido em sala de aula, tá bom? Vamos lá. Vários povos fazem parte da história do Brasil. Percebemos isso pelas diferenças físicas, culturais entre as pessoas. Realmente, nós somos um povo muito misturado. Nossas três matrizes fazem toda a diferença em como nós não só nos comportamos, mas como também aparecemos, né, para o mundo, né? Nós temos características físicas muito diferentes, temos cores diferentes, olhos diferentes, cabelos diferentes, mesmo estando na mesma pátria. A mistura dessas diferenças nós chamamos de miscigenação. A nossa miscigenação, ela é muito variada, porque nós tivemos várias influências, né? Nós tivemos influências dos portugueses, dos holandeses, dos italianos, de todos os europeus, asiáticos, africanos e principalmente dos nossos nativos, os indígenas. A miscigenação pode ser observada pelos traços físicos das pessoas, também nos costumes e nas tradições. E a mistura desses diferentes povos, como os indígenas, os africanos, os europeus e os asiáticos, né, que fazem essa miscigenação do nosso povo. Isso eu já tinha comentado aqui em sala de aula e a gente tinha conversado sobre essa questão do nosso povo, né, muitas vezes não aceitar a linguagem de uma região para outra, ou até mesmo a gente chama de mangá, né, aqui no Ceará, mas de tirar o sarro, de fazer a brincadeira pela forma que uma região fala, que a outra região se comporta, mas somos um único povo, independente da forma que falamos, temos uma língua mãe, que é a língua portuguesa, e nós também temos as nossas características culturais diferenciadas e tem que ser respeitadas, tá, pessoal? Todos esses povos deram origem ao povo brasileiro. Entretanto, o Brasil está entre os países que mais se promove essa desigualdade social, que está presente nas condições de moradia, de emprego, acesso aos serviços públicos. Pessoal, isso é um dos pontos principais da nossa aula de hoje. A questão da desigualdade social no nosso país, ela é muito alta. É um dos maiores países do mundo, é o quinto maior país do mundo, o Brasil, e é o maior da América Latina. Mas, em compensação, a desigualdade social do nosso país, ela é tão elevada quanto a Índia. Então, assim, nosso país, que é um país que de tudo se dá, que tudo se produz, não deveria ter uma diferença tão grande nas questões de moradia, emprego e principalmente nos serviços públicos, porque são eles que são sustentados pelos nossos impostos. Então, automaticamente se dá uma grande diferença na hora que a gente vai pensar, por que ter um plano de saúde? Porque a saúde do país não compete a muitas pessoas, não tem acesso para muitas pessoas. E nós estamos vendo isso no que nós estamos passando agora nesse momento, né? Uma grande quantidade de pessoas precisando de serviço público e esse serviço público tendo que passar por uma grande reforma emergencial, porque não tínhamos esse aparato para esse problema que estamos vivendo, essa pandemia mundial. Isso ficou bem evidente aqui no nosso país, né? Porque nós não tínhamos já uma saúde tão desenvolvida e ficou mais evidente ainda. Isso acontece porque a distribuição de renda, que é o nosso dinheiro, tá? É feita de modo desigual. Não tá no livro de vocês, mas eu vou comentar. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria?
Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. Isso é uma frase impactante, principalmente para essa aula de hoje. Poucas pessoas recebem muito. Nós temos pouquíssimas pessoas com salários que nós podemos dizer que são salários de uma competência alta. E nós temos muitas pessoas com salários muito baixos. E agora, com a situação que o nosso país está vivendo, aí que a gente está passando por mais problemas ainda nessa situação das nossas rendas, né? Dessa desigualdade social.
A desigualdade social tem provocado sérios conflitos entre as pessoas, além da persistência da fome e das doenças. A luta da pobreza, a pobreza extrema, sem dúvida, é um dos maiores desafios da nossa civilização. Eu gostaria muito de chegar para vocês e dizer que nosso país é um dos melhores, já que é o maior país da América Latina. Mas nós estamos muito distantes de suprir todas as nossas carências. Somos um país muito rico em questões de produção. Somos um dos países que mais produz na agricultura e também na pecuária. Mas infelizmente nós temos uma má distribuição muito grande. E devido a isso nós temos uma grande desigualdade social. Eu espero que vocês tenham entendido e que a gente tenha recapitulado esse conteúdo. Na próxima aula eu vou fazer a correção da nossa atividade. Um beijo, gente! Oi, pessoal do quinto ano, então a gente vai voltar aqui para o nosso conteúdo de desigualdades sociais, tá? Com a correção da nossa atividade. Vamos lá, pessoal? Muitos povos ajudaram a formar a população brasileira e contribuíram na cultura do nosso país. Como podemos perceber a miscigenação dos povos? Podemos perceber nos traços físicos, tá, pessoal? Das pessoas e também nos costumes e nas tradições. A segunda questão. Marque a frase que justifica a afirmação abaixo. O Brasil tem uma grande diversidade cultural. Primeiro item. O Brasil não tem cultura própria? Ele está negando. Então já não é essa. Nossa segunda opção tem. Nossa cultura é resultado da influência de vários povos. Verdadeiro, né, pessoal? Nossa cultura é um resultado de vários povos que vieram para cá e formaram o nosso povo brasileiro. Terceiro, leia e responda. Letra A, poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. Letra B, muitas pessoas recebem muito e poucas pessoas recebem pouco. Foi a frase que eu comentei com vocês como a frase mais impactante da nossa aula de hoje. Então a alternativa é a A. Poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. Quarta questão. Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a distribuição de renda no Brasil? É uma opinião sua. Pode pedir a ajuda do pai, da mãe? Pode. Mas é interessante, quinto ano, que vocês produzam, que vocês alimentem a criticidade de vocês, que vocês consigam trabalhar individualmente, sem precisar de tanta ajuda da opinião do adulto ou do colega que vocês estão se comunicando pelo telefone. Tentem formar a opinião de vocês. Vocês já têm idade para ter esse senso crítico. Então, o que poderia ser feito para melhorar essa distribuição de renda do Brasil? O que poderia ser feito para que todos tivessem um bom acesso à saúde, um bom acesso à educação igual, tá? A gente não está trabalhando sobre questão de PIB, como eu falei. A gente está trabalhando com uma distribuição de renda. Então, a renda que viesse para a região Nordeste, viesse também para a região Sudeste, viesse para a região Norte, igual, e essa renda pudesse fazer com que crescesse não só, né, a educação, a saúde, a infraestrutura da região, mas igualasse todo o povo brasileiro, né? Tirasse essa desigualdade. Então, tem que ter uma igualdade. Quinta, em sua opinião, em qual área a desigualdade social aparece em maior destaque? Nós falamos vários pontos aqui que a desigualdade social aparece demais no nosso país, né? Saúde, educação, infraestrutura, a questão dos salários, né? A questão dos empregos, até mesmo na produção das pessoas, na produção, né, do mercado interno bruto. Então, assim, o que vocês acham que mais se percebe essa desigualdade social no nosso país? Qual é o ponto principal? E olha que nós estamos vivendo um momento
singular no nosso país. Então, acredito que vocês vão ter grandes respostas aí. Então, quinto ano, essa foi a correção da nossa atividade, foram só algumas questões, eu espero que vocês possam ter aproveitado e a gente se vê na aula da região norte.